pessoas têm muitas dúvidas sobre ultrassom, então eu vou fazer uma lista de dúvidas bem frequentes. E se vocês tiverem outras, por favor, quem acompanha o canal pode colocar ali que a gente vai tentar responder. O ultrassom, ele não tem radiação. O ultrassom, ele não dá para escutar porque é uma frequência acima da audível pelo ouvido humano. Então é uma frequência que a gente não consegue escutar, mas é como se você mandasse uma música, entre aspas, para o corpo. Esse som bate nas estruturas e vai voltar para o aparelho na forma de imagem. Então imagina, a gente pegou esse tipo de tecnologia dos submarinos. O submarino, quando ele quer saber se o fundo é muito fundo ou não é tão fundo, ele manda um som. Esse som ele bate na terra e ele volta e indica para o submarino qual que é o nível da distância entre o submarino e o chão. Então, quando a gente vê, por exemplo, o narizinho do bebê, o som vai bater, o som vai voltar mais rápido no nariz, por exemplo, do que quando você bate aqui na bochecha, que é um pouquinho mais posterior. E por esse conjunto de sons, ele vai traduzindo na forma de imagem. Então, ele não tem radiação, é usado em bebês até no primeiro trimestre, então não tem problema nenhum. Sem dúvida, as gestantes podem fazer quantos exames forem necessários. Não há problema nenhum. O Doppler, que é o que pode eventualmente estar relacionado ao aumento de temperatura, a gente usa com muita parcimônia. Você não fica o exame inteiro, 30 minutos, usando o Doppler, que é aquele quando tem cor ou quando faz o barulhinho. Esse é uma parte do exame que a gente reserva para pontos estratégicos, mas não é todo o exame. No ultrassom normal, aquele que você vê a imagem do bebê ou da mama, aquilo não tem problema nenhum. O ultrassom é usado há mais de 50 anos como ferramenta para salvar vidas e não foi detectado nenhum tipo de risco. O jejum ele é necessário no ultrassom quando você vai ver o abdômen, porque no abdômen a gente tem deposição de alças intestinais com gás. Quando você fica de jejum também, a vesícula biliar, que tem aquele líquido verde que ajuda na digestão das gorduras, ela consegue ficar mais cheia, porque você fica sem usar a vesícula, o líquido da vesícula, que é a bile. Então ela não murcha. Quando a vesícula biliar ela murcha, ela junta uma parede na outra e o saquinho fica vazio. Eu não consigo ver se dentro desse saquinho tem cálculo. Quando o cálculo é muito grande, mesmo com a vesícula não muito cheia, eu consigo ver. Mas tem cálculos que são os mais perigosos, que são os cálculos de 3 milímetros, 4 milímetros. Esses fica mais difícil de ver. Cálculos nos rins também. Quando os cálculos são muito pequenos, eu preciso que o gás saia, eu preciso de líquido também. Quando você toma líquido, não é só a bexiga que facilita a gente ver. Quando você tem um pouquinho de xixi dentro do rim, você consegue ver o contorno interno da parte do rim e você consegue visualizar melhor pequenos cálculos. Então, o jejum, para quem vai fazer abdômen, é uma coisa muito chata, eu sei, ficar de jejum, mas é importante. Claro que se a pessoa tiver diabetes, tiver algum tipo de doença que não permita um jejum muito prolongado, você tem que avisar no agendamento. Nesses casos a gente trabalha com exceção. Não é o adequado, mas é melhor fazer do que não fazer o exame. O ultrassom, ele vai fazer um rastreamento. Muitas vezes ele não vai, você vê, a maioria dos casos, numa clínica de imagem como a nossa, a gente pega a maioria das vezes exames de rastreamento. Não é igual a um hospital terceirizado ou quarteirizado que você consegue ver, você vai tratar uma doença, um transplante hepático, por exemplo. Estou dando um exemplo de uma doença que você só faz em centros super especializados. Então a gente faz uma rotina que é para rastreamento. A gente não quer ter certeza se é câncer ou não, e sim, no meio de uma população, a gente vai detectar as pessoas de maior risco e nódulos que sejam suspeitos. Muitas vezes precisa fazer a biópsia. Claro que a gente dá um parecer. Quanto mais um nódulo, por exemplo, for espiculado, o que é isso? É quando ele manda raízes para o tecido adjacente. Então ele tenta invadir o tecido que está abraçando esse nódulo. Ou tem mais vasos, né? Ele está chamando o vaso porque ele está crescendo, ele está precisando de mais alimento, mais oxigênio. Então, nesses casos, aumenta o risco.
mas nunca a gente pode falar, olha, 100% um câncer só pelo ultrassom. A gente vai levantar a suspeita para o clínico poder continuar a investigação. Claro que não, pessoas acima do peso, aliás, precisam fazer mais ultrassom, porque eu preciso ver, por exemplo, uma doença que é muito frequente, é se o fígado está gorduroso. Isso a gente consegue facilmente ver, mesmo que a pessoa tenha um sobrepeso ou ela esteja no estado de obesidade. Agora, é claro que uma pessoa mais magra, eu vou ver mais facilmente, eu vou diminuir as dificuldades. Então, por exemplo, o pâncreas, que é um órgão que fica muito próximo ali da coluna, eu vou conseguir ver melhor a cabeça, o corpo, a cauda do pâncreas numa pessoa que esteja mais magra. Mas a obesidade, ela não é um impedimento. E quando a gente tem dificuldade, a gente lança a mão de ressonância, de tomografia com contraste, porque o objetivo é o rastreamento. Não, o ultrassom não dói. O ultrassom, ele pode, assim, com frequência, o ultrassom transvaginal em pacientes pós-menopausa, como a vagina está seca, porque não tem estrógeno, o que eu peço para o paciente é conversar com o gineco, se umas semanas antes ela pode usar um cremezinho vaginal estriol, que é um creme de estrogênio, que é o E3, que é uma absorção local, ele não espalha para o corpo. E é importante porque facilita muito na hora de introduzir o aparelho transvaginal. De uma maneira geral, o exame é bem tolerado. E quando a paciente fala, não está dando para colocar o aparelho via transvaginal, a gente pede para a paciente encher a bexiga, a gente tenta ver o que é possível por cima. Mas de uma maneira geral, o exame é bem tolerado, a não ser que o paciente já venha com dor, por exemplo, um cálculo renal, um cálculo de vesícula, aí o paciente já está com dor. Então a gente fazer o exame ou não vai intensificar a dor do paciente. O Doppler, ele foi uma ferramenta importantíssima que foi criada para associar o ultrassom, porque muitas vezes a gente tem dúvida pela imagem se aquilo é um vaso. E quando a gente joga o Doppler, a gente consegue ver se aquilo realmente é um vaso, aquilo é uma estrutura sólida. Eu consigo ver se um nódulo ele está puxando a vascularização para ele, ou seja, aumenta o risco de ser um câncer, por exemplo. Eu consigo ver se tem focos mais facilmente, focos de endometriose eu consigo associar com o Doppler. Eu consigo usar o Doppler para muitos diagnósticos que antigamente a gente diminuía a acurácia. Então foi muito importante essa ferramenta, porque às vezes o paciente não entende, né, o pedido, ultrassom transvaginal com Doppler, mas aí a gente, por exemplo, já vai buscando varizes, já vai buscando se tem vascularização aumentada no útero, a gente acaba associando. Então, embora para o paciente não seja claro por que é pedido com Doppler, para a gente é muito importante esse tipo de estratégia, a gente usar ultrassom normal com Doppler. Hoje eu diria que em 100% dos exames eu acabo usando o Doppler, porque é impossível você fazer só na imagem preta e branca. Não, o ultrassom ele é usado como rastreamento, né? Então a maioria das pacientes que vêm não sentem nada, que a gente sempre pergunta. Graças a Deus o ultrassom, você tem a oportunidade de conversar com o paciente. E quando a gente vai fazer o exame, a gente sempre pergunta, tem sangue na urina, sangue nas fezes, está sentindo alguma dor, tem doença crônica, toma algum medicamento? Porque tudo isso pra gente é importante. Só que mesmo sem sentir nada, seu fígado pode ter gordura, que é muito frequente, não é frequente, é muito frequente. Mesmo você sem sentir nada, a sua aorta, que é a artéria mais calibrosa que você tem, pode estar cheia de placa de aterosclerose. Ontem mesmo, por incrível que pareça, eu peguei 2 pacientes com dilatação da aorta. Então, um deles, se ele não tratar, vai romper e pode morrer, ter uma morte súbita. Então, é importante você fazer o exame mesmo sem sintomas, porque a gente quer descobrir os problemas contornáveis, né? A gente não quer descobrir quando já está grande, a gente quer descobrir quando dá para consertar. Crianças devem fazer o ultrassom, principalmente quando tem dor, né? Geralmente as crianças vêm e a maioria das vezes é erro de alimentação. Vem com dor na barriga. Essa é a queixa, assim, no meu caso é a queixa mais frequente. Tá com dor de barriga e a mãe tá preocupada se tem alguma doença.
Aí você vai tirar a história da alimentação. De uma maneira geral, a alimentação tem coisa para estar melhorando, mas é sempre bom porque vale pelo negativo. Gente, o ultrassom, ele não vale só quando dá coisa. Quando não dá nada, também ele vale. Né? Igual o ultrassom do coração do bebê, a maioria não dá nada, mas só de saber que o coração do bebê seu tá normal, que você pode ter em qualquer hospital, isso tem um valor imensurável. E o idoso, ele deve fazer, porque quanto mais a pessoa vai avançando na idade, graças a Deus, ela também vai tendo mais doenças, né? Câncer, aterosclerose, fígado com gordura. E é uma oportunidade para a gente estar consertando, para ele ter um bem-estar nessa faixa etária, que ele está pensando mais em curtir a vida. Ele já criou os filhos, já trabalhou e agora ele tem que curtir a vida.